O problema direto e reto da segunda fase da prova da FUVEST pede para você calcular o domínio da função f e encontrar os valores para os quais a f é igual a zero, ou seja, encontrar as raízes de f. Na prática, o que se trata o cálculo do domínio de f? Basta você encontrar quaisquer condições que gerem indeterminações na sua expressão. Então, como você está lidando com radicandos, espera-se que eles sejam maiores ou iguais a zero, né? E um outro ponto a ser notado é que como a variável x se encontra no denominador, ela claramente não pode ser zero porque você não vai fazer uma divisão por zero. Então são esses pequenos cuidados que você tem que avaliar numa expressão para saber restringir o conjunto de valores que x pode assumir. E daí você acaba ficando então que 1 menos 1 sobre x tem que ser maior ou igual a zero. Você pode fazer o MMC e você teria x2 menos 1 sobre x maior ou igual a zero. E fazendo um varal, você precisaria avaliar as raízes de cada um desses polinômios. A expressão do numerador, ela possui as raízes menos 1 e 1. E a expressão do denominador, ela possui 0 como raiz. E agora basta você avaliar em que intervalos a condição maior ou igual a zero vai ser respeitada. Eu sugiro você separar cada uma dessas expressões para depois avaliar as interseções de sinais. Vou fazer o numerador de vermelho. Então você percebe que para valores menores do que menos 1, a expressão vermelha vai ser positiva. Se você considerar valores entre menos 1 e 1, ela vai ser um número negativo, então você coloca menos, menos. E ela depois volta a ser positiva para valores maiores do que 1. E da mesma forma, você pode avaliar para a expressão x. Para valores menores do que 0, ela vai ser negativa. E para valores maiores que 0, vai ser positiva. E aqui vale o comentário. É importante você retirar quaisquer valores de x que sejam impróprios. No caso, o x não pode ser 0 por conta do fato de ele ser um denominador, né? E aí você coloca uma bola aberta. Como você quer valores maiores ou iguais a zero, você vai ter que fazer a multiplicação de sinais resultar em um sinal positivo. Fazemos uma separação de cada um desses microintervalos para avaliar com mais calma qual vai ser o sinal resultante. Da esquerda para a direita, no primeiro intervalo, você vê mais com menos vai dar menos, depois você teria menos com menos vai dar mais, menos com mais vai dar menos e mais com mais vai dar mais. E daí você teria o intervalo de menos 1 fechado até o zero aberto, 1 fechado até o mais infinito. Esse seria o seu primeiro intervalo a ser respeitado e ainda você teria que fazer para o segundo radicando. Ele também deve ser maior que zero. Nesse caso vai ser um pouco mais fácil porque você só vai ter duas raízes. Então você faz o MMC e você teria em cima x menos 1 e embaixo simplesmente o x, isso maior ou igual a zero. Então eu vou fazer de forma separada para depois fazer a interseção dos dois intervalos e daí encontrar o domínio da função f. Então as raízes nesse caso são 0 e 1. Novamente você avalia para a primeira expressão x menos 1. Para valores menores que 1, x menos 1 vai ser negativo. Para valores maiores que 1, positivo. Mesma coisa para x, menor que 0, negativo, maior que 0, positivo. Lembrando que você não pode considerar o zero, já deixa a bola aberta. E agora basta fazer a multiplicação dos sinais para determinar o sinal resultante. Então, menos com menos vai dar mais, menos com mais vai dar menos, mais com mais vai dar mais. Eu quero o intervalo com o sinal de mais, do menos infinito até o zero, e do 1 fechado até o mais infinito, é o que me serve. Beleza, e agora? Agora você precisa fazer um varal resultante desses dois varais que você já construiu para fazer a interseção dos intervalos. Nesse caso não vai ter jeito, você vai precisar colocar todas as raízes, ainda que algumas delas não apareçam em um dos seus varais, certo? Então eu vou pegar o primeiro varal e colocar por cima exatamente o que nós tínhamos, menos 1 até 0 aberto e 1 fechado até o mais infinito. E o segundo caso vai ser do menos infinito até o 0 aberto e 1 fechado até o mais infinito. Você percebe que a interseção desses dois varais vai acabar sendo o conjunto verde, de menos 1 até 0 aberto e de 1 fechado até o mais infinito. E você conclui que o domínio da f vai ser o conjunto de valores de x que pertencem ao conjunto dos reais, que estão compreendidos de menos 1 até o 0 aberto, ou maiores ou iguais a 1. Então você poderia escrever dessa forma, ou simplesmente fazer a união desses dois intervalos. Você vai ter que tomar o cuidado de colocar o intervalo aberto no zero e também no mais infinito. Essas duas respostas são equivalentes e o item A está finalizado. Agora, para o item B, o que você vai fazer é simplesmente igualar a expressão a zero. Então eu vou fazer bem passo a passo, mas é bem simples a ideia que eu vou utilizar aqui. É uma ideia bem recorrente, inclusive. O primeiro passo, ele simplesmente consiste no isolamento da variável x, tão somente. E você tem a soma dessas duas raízes, né? Agora vai parecer um pouco estranho, mas o que eu vou fazer é multiplicar ambos os lados da equação pelo conjugado da soma das raízes do lado esquerdo.
Então, se por um acaso aqui fosse um sinal de menos, eu teria que multiplicar pelo sinal de mais. É isso que significa multiplicar pelo conjugado. É você pegar o simétrico do sinal que acompanha a soma ou a subtração das raízes, né? Certo? Então, fazendo essa multiplicação em ambos os lados da equação, do lado esquerdo você vai ter a diferença de quadrados, né? Então, você vai ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que quando você faz o quadrado de cada uma dessas raízes, obviamente você vai eliminar o sinal da raiz quadrada. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E do lado direito não tem jeito, você vai precisar fazer a reescrita completa. Certo? Daí do lado esquerdo você percebe que o termo 1 sobre x vai ser cancelado. Por conta da distribuição de sinal, você vai ficar com menos 1 mais 1 sobre x. E aí você pode cancelá-lo, de modo então que você vai ficar apenas com x menos 1, né? Isso sendo igual ao x que multiplica aquele trambolho. Agora, a ideia aqui é você avaliar com calma até que ponto você chegou. Perceba que eu posso compreender a primeira equação da seguinte maneira. Eu tenho um termo A somado com um termo B, isso sendo igual a x, né? E agora, nessa segunda equação, eu tenho algo similar. Porque se eu passar o x dividindo, eu posso cancelar o x aqui do lado direito. Só que se eu fiz isso do lado direito, eu também tenho que fazer pelo lado esquerdo. E agora eu posso fazer uma distributiva dessa divisão. Mostrei exatamente 1 menos 1 sobre x sendo igual ao resultado desse quociente. Só que perceba, eu tenho justamente o A menos B aqui, né? Então você nota que no fim das contas eu tenho um sisteminha. Então você percebe da primeira equação e da segunda equação que eu tenho exatamente um sistema de soma e de diferença. E daí o que você pode fazer é somar essas duas equações pelo fato de você eliminar esse termo indesejável. E vocês vão ver por que ele é indesejável. Então se eu somar essas duas equações do meu sistema, você acaba ficando com duas vezes raiz quadrada de x menos 1 sobre x, isso sendo igual a x menos 1 sobre x mais 1. E aí veja só, eu posso chamar x menos 1 sobre x de uma variável auxiliar. Eu vou dizer então que a é x menos 1 sobre x, e daí eu tenho duas vezes raiz quadrada de a igual a mais 1. E essa equação é muito mais fácil de você resolvê-la. Então, vamos resolver em a para depois encontrar o valor em x. Aqui não tem jeito, eu vou precisar elevar a equação ao quadrado. Do lado esquerdo eu fico com 4a, e do lado direito, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Por sorte, eu acabo caindo num trinômio quadrado perfeito, passando 4a para o lado direito, e portanto a menos 1 ao quadrado vai ser 0, né? Enfim, tudo isso para dizer que a vale 1. Nesse caso, faz sentido o valor que nós encontramos para o a? Sim, porque se você substituir fazendo o teste, você vai ficar com duas vezes raiz de 1, 1 mais 1. E de fato isso é verdade, portanto a igual a 1 é uma raiz possível. Certo, agora que nós temos uma informação a respeito de a, basta você então igualar 1 a x menos 1 sobre x. Justamente pelo fato de a ser igual a x menos 1 sobre x, né? E portanto você faz o MMC, você teria x ao quadrado menos 1, menos x menos 1, tudo isso dividido por x igual a 0. Claro que você poderia ter multiplicado ambos os lados por x, já que x é diferente de 0, conforme nós mostramos aqui no item A. Perceba que o x não assume o valor nulo, mas para você não se perder aí em futuros problemas, eu sempre carrego os denominadores até o fim, porque assim eu garanto que eu não vou me perder nas condições de existência. Então é claro, x vai ter que ser diferente de 0, mas para essa expressão ser igual a 0, significa que o numerador vai ter que ser nulo, né? Então, finalizando, você iguala o seu numerador a 0. Nós já garantimos no item A que x vai ser diferente de 0, não preciso escrever isso. E finalizo com a aplicação da fórmula de Bhaskara. Nesse caso, você ainda tem as duas possibilidades para serem analisadas. Bom, agora nós precisamos avaliar se os dois sinais são ou não convenientes para o nosso problema. E nós estamos avaliando os valores de x que satisfazem essa igualdade. Perceba que se eu jogasse o x para o outro lado, fazendo o isolamento dessa variável, você teria que a soma de duas coisas positivas está resultando em x. Então, certamente, essa soma vai ser um número positivo, considerando que o x pertença ao conjunto domínio da função f, certamente o valor que eu plugar aqui, que estiver contido em domínio de f, vai resultar em uma soma positiva. Portanto, o x também tem que ser positivo, já que ele é a soma de duas coisas positivas. E daí, com base nisso, você sabe que a única solução possível é o próprio número de ouro, ou seja, quando você leva em consideração o sinal de mais, descartando o sinal de menos pelo fato de x necessariamente ser um número positivo. E perceba que esse número de ouro, ele respeita o domínio da função f, né? Você nota então que o valor de x sendo igual ao número de ouro, o φ, ele estaria localizado nesse segmento do seu domínio. E essa é a única solução para a equação 1.